peço Jesus esteja em nossos corações. Para mim é uma alegria estar retornando a essa casa, uma casa que me trouxe muitas alegrias, a gente teve a oportunidade de trabalhar e ver aqui muitos rostos amigos, né? Então é muito gratificante. O tema de hoje, Marta e Maria. Talvez a maioria já conheça essa passagem, mas ela é muito interessante, a gente está revendo. Em Lucas, então ele diz aqui nessa passagem de Marta e Maria. Enquanto caminhava, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Só um minutinho aqui que... Então vemos aí nessa passagem, né, na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, e nesse dia estavam apenas os três, né? Então Marta se preocupada com os afazeres da casa, e Maria se sentou aos pés do mestre para ouvi-lo. Jesus tinha 3 amigos que moravam na cidade de Betânia, que ficava perto de Jerusalém. Eram Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria, que por vezes hospedavam Jesus em sua casa. Jesus visitou-os algumas vezes durante o seu ministério. Ali era o único lugar onde Jesus podia gozar de algumas horas de sossego, de intimidade familiar. Era como se estivesse em casa. Olha só que interessante. Então, Jesus se sentia em casa na casa de Marta e Maria, de Lázaro, né? Então, a convivência deles era uma convivência assim muito afetiva, de Jesus para com eles e eles para com Jesus. Naquele episódio em que Lázaro acaba morrendo, né? A gente não vai entrar na questão aqui disso, mas vamos falar muito rapidamente, aonde ele fica muito doente. Então Marta pede que uma pessoa vai localizar Jesus, que estava na redondeza de Jerusalém, para que viesse, né, para ajudar Lázaro. E Jesus fala ao mensageiro para dizer para Marta que ele irá, né? E que realmente ocorreu depois de 4 dias. E quando Jesus chega lá, Lázaro já tinha morrido, né? Vamos dizer entre aspas aí. E ocorreu aquele episódio da ressurreição de Lázaro, né? Esse episódio marcou muito a passagem de Jesus, porque além de mostrar a intimidade que ele tinha com os 3, né, por vir ajudá-los, ele
foi uma passagem que marcou ele bastante no sentido das perseguições que ele sofria. Então, eu gostaria apenas, de maneira rápida, colocar essa passagem somente para a gente ver isso.
bonita passagem, né? Muitos judeus que vieram consolar Marta e Maria, veem nesse milagre e depositam fé em Jesus. Mas outros vão embora e contam aos fariseus o que Jesus fez. Os fariseus e os principais sacerdotes reúnem a Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. Esse grupo inclui o sumo sacerdote Caifás. Alguns deles reclamam: o que faremos, visto que esse homem realiza muitos sinais, quer dizer, muitos milagres, né, que ele fazia? Se o deixarmos continuar assim, todos depositarão fé nele, e os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então vocês vão verificar que eles, o quê? Temiam, né? Perder o poder. Eles ouviram o testemunho de pessoas que estavam presentes quando Jesus realizou muitos sinais, mas não estão contentes com o que Deus está fazendo por meio dele. Estão mais preocupados com a sua posição e autoridade. Então Jesus estava mexendo ali com o quê? Com a autoridade, principalmente do Sinédrio, né, que era a lei maior ali deles. Os saduceus eram parte da alta classe de aristocratas e cuidavam de grande parte do sacerdócio, categorizando pela linguagem de casas sacerdotais. Serviam no Sinédrio, conselho da cidade que organizava tribunais, regulações, que era estabelecido em todo Israel, né? Então, na verdade, a ressurreição de Lázaro é uma derrota para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, você imagina, os saduceus, que era essa alta classe, de repente, que fala que a ressurreição não existe. E, de repente, é por isso que eu quis mostrar o vídeo ali, Jesus, na presença de dezenas de pessoas, né, ressuscita Lázaro, né? Aí eu não vou entrar na questão dessa ressurreição, né, que a gente vai entender que, na verdade, é um processo que ocorreu aí. Mas, para aquela ocasião, ou seja, Jesus mexeu e mexia com o poder da época, né? Caifás, um saduceu, diz: vocês não sabem nada, nem refletiram que é para o seu bem que um só homem morra a favor do povo, em vez de toda a nação ser destruída. Né? Então, depois desse episódio, se identificou muito o Sinédrio de tentar procurar a condenação e a morte de Jesus, o que eles conseguiram depois. Né? Então, essa passagem com Lázaro, Marta e Maria, né, não foi à toa que Jesus tinha uma afinidade com eles, porque, na verdade, tinha esse propósito aí, dessa passagem que teve com Lázaro, e que essa passagem também foi um grande estopim da fúria do Sinédrio, né, e que depois conseguiram a morte de Jesus. Então, voltando ao tema, quais das duas irmãs estavam certas, Marta ou Maria? Nesta passagem, não significa que Marta esteja equivocada, errada, ou que tudo que Maria faz está certo, né? Então, Marta se preocupando apenas em servir Jesus ali, com a casa, e Maria realmente se coloca aos pés de Jesus e fica ali para ouvi-lo. Maria prostra-se aos pés de Jesus, ouvindo embevecida suas narrações e ensinamentos. Naquele momento, nada mais lhe era importante. Tudo se tornou secundário, a não ser acomodar-se e escutar o Mestre. Reconhece dessa ação de Maria uma espontânea demonstração de devoção ao Salvador. Então, Maria tinha, assim, por Jesus, um apreço muito grande, né? Marta, porém, interpreta equivocadamente o comportamento da irmã,
pedindo auxílio ao mestre. Aí a gente abre um parênteses. O sentido de obrigação de dona de casa foi mais forte que o desejo de aprender. A atitude diferente de Maria fez com que Marta reagisse irritada e autoritária. Tanto é que ela não se dirige a Maria e pede para vir ajudar. Ela vai questionar Jesus sobre isso. E ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Né? Ela estava ali brava, né, irritada com a situação. Porque ela fazendo tudo e a irmã ali não. Né? O Senhor, porém, faz-lhe suave advertência, esclarecendo-lhe para não valorizar em demasia as coisas materiais, ainda que importantes, como a alimentação e o conforto da hospedagem, por serem bens passageiros. Por isto afirma: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, Jesus, o que ela esperava? Que Jesus repreendesse Maria, mas pelo contrário, ele fez o quê? Uma suave advertência a Marta sobre aquilo, né? Sobre o seu comportamento. Jesus censura o procedimento de Marta, porque ele estava ali. Era tempo de deixar-se presentear pela sua palavra. Essa era a questão principal daquele momento. O mestre não estava preocupado com a boa hospedagem, com o cardápio e com outros detalhes que faziam parte da boa hospitalidade. Nisso foi que Maria acertou e que Marta errou, né? Então, na verdade, qual era o importante ali? Era o momento que Jesus estava ali na casa delas, o momento de ouvir o mestre. Marta não conseguiu distinguir entre quando é o momento de servir um chá e quando é o momento de aquietar-se na presença de Jesus. Né? Então é uma lição muito grande que nos traz para a gente também, né? Da gente saber distinguir os momentos da nossa vida e fazê-los de maneira mais correta, né? Marta não era menos devotada a Jesus que Maria. Marta amava Jesus, né? Ela tinha uma devoção por Jesus muito grande. Mas não percebeu o caminho certo para recebê-lo, aquele que o mais agradaria. Jesus não diz que a escolha de Marta é incorreta, mas esclarece que seu comportamento não pode ser aprovado, pois com a mesma liberdade, Maria escolheu ouvi-lo. Né? Então, quando Marta pede para que Jesus repreendesse Maria, né, a gente vai ver o seguinte: a mesma liberdade que Marta tinha de não querer ouvi-lo ali, Maria tinha essa liberdade de querer ouvi-lo, né? Porque Marta, de uma maneira autoritária, queria que Maria fizesse aquilo que ela quisesse, mas ela tinha que respeitar a liberdade também da irmã. Maria escolheu a boa parte porque concedeu o valor precioso às necessidades de hospedagem e alimentação. A maior parte do seu tempo, os esforços e energias foram canalizadas para o essencial. O Cristo encontrava-se presente em sua casa por algumas horas. Talvez não mais ouvisse naquela reencarnação. Assim, por que perder esses instantes tão especiais para se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que essas fossem importantes? Então veja bem essa cena. Jesus, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é o nosso governador planetário.
é o Espírito que, junto com uma pleide de outros espíritos, ele confeccionou o planeta Terra. Foi ele que fez o planeta que nós estamos. E ele é o responsável pelas almas que aqui evoluem. Será que a gente consegue, talvez, imaginar a grandeza desse Espírito? E ele ali, na casa de Marta e Maria, dando um pouco do seu tempo ali. E Marta não soube aproveitar esse tempo. Marta era sensata, laboriosa, agia sempre com método e cálculo, de maneira que em todos os seus atos podia descobrir o predomínio de uma razão amadurecida. Era mais velha que Maria, né? Preocupada com o bem-estar de Jesus, se atarefou em servi-lo. Melhor, para isso usou todo o tempo que dispunha. Marta esqueceu o mais importante, a presença do hóspede Jesus. Um hóspede não deve ser simplesmente servido e alimentado, mas deve ser ouvido e escutado. No entanto, o olhar de Jesus remete respeito à liberdade de escolha de Marta. Ela decidiu não ouvi-lo, e Jesus respeitou isso. Respeitou a liberdade dela, de não querer ouvi-lo naquele momento, de dar mais importância à sua casa, aos seus afazeres, do que a ele. Maria possuía um espírito apaixonado, descuidada talvez das coisas práticas, entusiasta pela espiritualidade, era uma idealista que se deixava levar pelo coração. Ela usou todo o tempo que tinha para permanecer perto dele, ouvindo e aprendendo suas lições. Por isso que Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Então, aquele momento que ela esteve com Jesus, o conhecimento que ela obteve ali de Jesus, conversando, ela jamais ia perder esse momento, esse conhecimento. Marta ofereceu coisas a Jesus, enquanto Maria ofereceu a si mesma. Olha a diferença. Marta ofereceu coisas a Jesus, a hospedagem, a alimentação, mas Maria sentou aos pés do Mestre e ofereceu a si mesma ali, para ouvi-lo, para estar ali com ele realmente. Busquemos lá dos melhores das situações, dos acontecimentos e das pessoas. E nós, será que nós estamos aproveitando os nossos momentos com as pessoas que gostamos? Essa cena hoje é muito comum dentro da nossa sociedade, não é verdade? Você vê rodas de amigos, pessoas reunidas, mas cada uma ali, isolada. Não aproveitando aquele momento, não sabendo distinguir o melhor momento. Como aconteceu com Marta e Maria ali. E os nossos filhos? Será que estamos dando atenção suficiente? Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de seus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você, e um dia olhar com desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado, que define bem por que priorizar a família vale a pena. Nenhum sucesso na vida
compensa um fracasso no lar. Qual o verdadeiro sucesso de ter um filho drogado por falta de atenção, carinho e tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta fazer uma fortuna para ter que dividi-la pela metade num ruidoso divórcio? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar porque não conhecer sequer a própria filha? São coisas que a gente precisa pensar. Falar sobre Jesus na casa de Marta e Maria é prestar atenção na dinâmica do lar, a fim de não darmos excessiva importância às coisas da casa e do mundo. Nós temos que dar importância, mas não uma excessiva importância, né? Então, aquele momento de fazer a refeição juntos, é o momento da família estar ali, de conversar, de se reunir para assistir um filme, de assistir um jogo, né? Talvez isso que esteja faltando em todos os lares, né? Os homens do século vivem aflitos e afatigados com 1000 preocupações que os enervam, enquanto, em verdade, como assevera o mestre, poucas coisas são necessárias. As inúmeras necessidades que fazem o flagelo da maioria dos homens são fictícias. Puros caprichos criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios, que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Então a gente vai ver que muitas coisas que está acontecendo aqui são necessidades fictícias, são necessidades que nós criamos, né? Existem aí muitas imitações, né? Por egoísmo próprio. Em vez da gente querer, às vezes, viver numa simplicidade, não. O ser humano só hoje está na busca do quê? Dos bens materiais, do poder, disso aí, né? Então vamos criando necessidades que não precisam. Marta, então, buscou as coisas mais voltadas ao espírito, à espiritualidade. Maria. E Marta buscou as coisas mais voltadas à parte material, ao mundo, né? Marta tinha mãos maravilhosas, mãos operosas, mas não basta somente mãos operosas. Maria tinha um coração ligado a Deus, em sintonia com Jesus, um coração que se assenta, ou seja, um momento que você para, reflete e ouve. O grande desafio dessa passagem é ter o coração de Maria em sintonia com Jesus, com a espiritualidade, e mãos operosas de Marta que mudam o mundo. Por exemplo, Gandhi, Teresa, Chico, né? Então, o equilíbrio. Então, o grande desafio dessa passagem é ter o coração de Maria, né? E as mãos operosas de Marta. Vamos pegar Chico Xavier. Chico Xavier, ele trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, o dia inteiro. Entrava de manhã, saía no final da tarde. Porque ele precisava ter o dinheiro para se sustentar. E depois ele tinha as cartas, né? Aonde ele fazia para as mães ali que buscavam ele, desesperadas. Tinha os livros, centenas de livros fotografados, né? Então Chico, ele teve a sua vida normal, material, né? E teve o seu lado espiritual,
né? Então, como ele conseguiu isso? E ele diz uma vez, somente com a disciplina que ele pôde conseguir fazer o que ele fez, né? Como foi a recomendação de Emmanuel, né, no Ribeirão da Mata, lá em Pedro Leopoldo. Você precisa de 3 coisas: disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Então, com a disciplina do tempo, nós podemos fazer muitas coisas. Então, todos nós precisamos do quê? Deste equilíbrio, da espiritualidade e do mundo material. Nós temos que buscar esse equilíbrio. Então, essa lição de Jesus na casa de Marta e Maria nos arremete a isso, né? Que a gente possa trabalhar esse equilíbrio. É um trabalho mesmo que a gente tem que fazer com a gente, que a gente tem que buscar. Jesus nos adverte para que reflitamos. Quantas vezes somos Marta, ligados ao materialismo, do mundo moderno, na busca da riqueza, da acumulação de posses? Há muitas Martas pela vida, preocupada com seus negócios, com a sua profissão, com sua casa, com seus bens materiais, sem tempo para cuidar do espírito. É importante que tenhamos nossa profissão, nosso emprego, nosso sustento, nossa casa, nossos bens materiais, mas quando isso começa a ocupar demasiado espaço em nossas vidas, começamos a marcar passo na jornada evolutiva e perdemos preciosas oportunidades de aprendizado e renovação. Gente, nós precisamos trabalhar, nós temos a nossa casa, temos os nossos filhos, isso é natural, né? Mas o quanto eu estou dando da minha vida nessas coisas? Qual a finalidade da reencarnação que nós aprendemos dentro da doutrina espírita? Fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição, dar condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação, conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas, possibilitar ao espírito realizar tarefas na condição de missionários, e assim por diante. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E assim vai a resposta. Então, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Acumular bens? Não. É progredir. E só podemos progredir se tivermos o equilíbrio. Esse é o nosso objetivo na Terra. Qual que é a nossa verdadeira pátria? É a material ou a espiritual? A espiritual. E nós damos tanto valor a essa parte material, não é verdade? Por isso que nós temos que parar e refletir. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Tudo que nós temos aqui na Terra, nossa casa, nosso carro, o nosso corpo, tudo isso nós deixamos, nada levamos. Mas o que somos nós levamos, o nosso conhecimento, as nossas virtudes, né? E assim por diante. Essas coisas nós levamos conosco. É esse o objetivo, né? Então, que na verdade, se a gente for parar para pensar friamente, nós não temos nada, nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Porque deixamos tudo aqui. Então nós estamos administrando tudo isso. Nada disso aqui nesse mundo nos pertence.
Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. É esse o nosso objetivo, né? Aí tem uma passagem interessante, eu abro um parênteses aí, do jovem rico, né? Quando Jesus pediu para que ele largasse tudo e seguisse, na verdade, não é para ele largar tudo e se tornar um miserável dentro da sociedade, que ia ser mais um que daria trabalho, não é esse o objetivo. É que o jovem, ele estava apegado somente ao quê? Às suas terras, às suas propriedades, né? A tudo que ele tinha, né? E ele realmente só vivia para o mundo material. Então, Jesus, quando chega para ele e pede para que ele deixe as coisas, no sentido de não dar a sua prioridade para o mundo material, né? Porque nosso objetivo aqui na Terra não é só o mundo as coisas da matéria. É ter esse equilíbrio. E vemos que Jesus deu exemplo nessa passagem do jovem rico, dizendo que precisaria ter esse equilíbrio, né, entre as coisas do mundo e a espiritualidade. Essa passagem que ele esteve na casa de Marta e Maria, dando esse exemplo do equilíbrio. E por que ele nos deu tantos exemplos a esse respeito? E ele próprio participou dessas lições. Porque ele, sendo o nosso irmão maior, ele sabia que grande parte, quando desencarna, fica preso ao mundo, preso às coisas, preso às pessoas, porque nós não trabalhamos isso durante a vida. Nós não trabalhamos o desapego. Nós não agimos com equilíbrio. E quando vem a nossa passagem, muitos não aceitam. Então essa é a grande lição de Marta e Maria. Esse equilíbrio para que a gente possa, ao voltar ao mundo espiritual, voltarmos mais equilibrados, mais desapegados. Se não fosse importante, Jesus não daria essa lição com o jovem rico, com a Marta e Maria, e assim por diante. A grande verdade é que Maria precisava aprender com Marta, e Marta mais precisava aprender com Maria. A história de Marta e Maria nos ensina sobre a importância das prioridades certas na vida. Então esse é o nosso objetivo. Quais são as prioridades certas na nossa vida? Será que estamos dando essas prioridades? Né? Temos aí uma doutrina maravilhosa para estudar. Temos livros aí de Emmanuel, André Luiz e tantos outros. O certo é que Jesus nos acolhe do jeito que somos e como estamos. E nós precisamos dar das duas ações. Então Jesus nos aceita como somos. Mas precisamos dessas duas ações para que possamos progredir. Precisamos ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Essa é a grande lição de hoje, que nos deixa. Que Jesus vivenciou ela pessoalmente na casa de Lázaro. Né? E eu gostaria de encerrar com uma canção de Plínio de Oliveira, chamado Filho do Homem.
Essa canção ele teve assim, foi muito feliz e com certeza inspirado, que nos faz parar para refletir e para trazer Jesus para as nossas vidas.
Muito bonita a música, né? Então eu agradeço a presença de todos e que a paz de Jesus possa estar sempre em nossos corações. Muito obrigado.